conversamos com William Alves, diretor de qualidade e operações da Made Web, sobre como o VPS da KingHost garantiu escalabilidade e performance no programa de formação em tecnologia. Primeiro, vamos conhecer quem é o William. Meu nome é William, né? Atualmente, hoje eu sou diretor da área de qualidade e operações da Made Web, né? E eu já estou na área há aproximadamente uns 20 anos na área de tecnologia, mais ou menos uns 10 anos cada em qualidade, e exercendo a função aí de especialista em qualidade de software e arquiteto de soluções, né? E sobre a Made Web, o que ela faz? A Made Web é um provedor de tecnologia, né, que é focado em dados AI, mas ela tem como propósito impulsionar as empresas em toda a sua jornada de transformação de negócios, né? Hoje nós temos escritórios aí em algumas partes do mundo, né? Atendemos aí clientes em toda a América Latina, América do Norte, Europa, mas sempre com foco em ajudar os nossos clientes na sua jornada, né? Com consultoria ou estratégias ali, passando por desenvolvimento, engenharia de dados, qualidade de software e principalmente inteligência artificial, que é o nosso carro-chefe aqui, né? De produtos e serviços que nós desenvolvemos aqui para os nossos clientes e parceiros. Quais desafios vocês enfrentaram antes de conhecer a KingHost e como foi o primeiro contato com a empresa? Conheci a KingHost há mais ou menos uns 5 anos atrás. Nós tínhamos um desafio. Hoje nós temos um programa de formação para profissionais que desejam fazer transição de carreira, né? Essa é uma estratégia que nós temos hoje como organização. É um programa que nós abrimos aí para a comunidade. A gente forma cerca de 1.000 pessoas ali por turma, né, no nosso processo de formação, e ele é um ambiente prático. Então, em um dado momento dessa transformação do nosso próprio programa ali, que a gente traz ali as pessoas do mercado de trabalho, nós tivemos um desafio porque o provedor que a gente utilizava naquele momento, ele deixou de atender alguns requisitos, né? E aí a gente tinha um problema ali de poder escalar, né, o nosso produto ali, que é o programa de formação. E o que é bacana desse programa é que ele é gratuito para a comunidade, a gente forma ali as pessoas de forma gratuita e a gente tem um processo para a contratação, né, dessas pessoas. E são pessoas que já estão no mercado de transição de carreira, né? E aí o desafio era, o programa ele cresceu, né? E conforme ele crescia, eu precisava de mais escalabilidade dos recursos de infra, porque nós provisionamos ambientes ali para simular uma experiência real. Então, no nosso programa de formação, a gente tem um ambiente real de um processo de desenvolvimento de software. Então, nós temos todos os personas, POs, DevOps, designers, enfim, né? Então, conforme a gente montava as squads, havia uma necessidade de escalar também os ambientes para atender essas squads, né? E aí o provedor que atendia a gente naquele momento deixou de atender em alguns requisitos, principalmente a parte de atualização dos ambientes. E aí foi quando a gente fez um estudo para poder fazer essa troca de provedores para a gente poder continuar escalando, né, o ambiente. E aí a gente tinha um desafio, que não era só trocar de provedor, né? O desafio era eu conseguir manter a mesma estrutura, né, em relação ao custo e benefício, porque uma das estratégias do programa é ser gratuito, né? Ele é gratuito para a comunidade, mas para a gente tem ali o investimento da infraestrutura, né, de perfis ali e tudo mais. E aí o desafio era continuar mantendo essa margem que a gente tinha, né, com o provedor que a gente tinha anteriormente, além da escalabilidade. Então não precisava ser só ter custo e benefício, ter um custo mais acessível, mas também precisava ser escalável, né? Porque era uma dor que a gente tinha no provedor atual. E aí a gente fez alguns estudos de mercado para entender qual provedor atenderia, né, dentre as opções que a gente tinha. E aí no levantamento que a gente fez, a gente chegou no KingHost, que era um que atendia tanto na parte do custo, né, em relação ao financeiro, mas também aos benefícios de ser escalável e possibilitar a gente evoluir com outras coisas, né, em relação ao nosso processo de formação. Aí foi assim que a gente conheceu a KingHost. Aí nós selecionamos eles, fizemos ali a primeira migração na época, né, em relação ao servidor ali, conseguimos fazer essa troca, né, que foi um desafio também, conseguir trocar isso de forma ágil, né, que eu acho que é um dos benefícios também, mas aí foi dessa forma que a gente acabou encontrando na KingHost. Como foi o processo de migração para a KingHost? Como toda migração, né, ela é complexa por si só, porque a gente está falando não é só de recursos físicos, né? Então, assim, de infraestrutura. Porque uma coisa é eu migrar a infra, e eu acho que a infra é o mais fácil, né, de fazer, porque o difícil é você migrar toda a estrutura de pessoas e fazer toda essa jornada. Mas é uma coisa mais processual,
Mas assim, em relação à infraestrutura, eu acho que ela foi bem simples, na verdade. É um dos benefícios, eu acho que a facilidade que a gente tem de subir uma máquina ali, hoje a gente usa as VPS ali, eu sei, mas a facilidade de subir ali o ambiente, eu acho que isso ajuda bastante, né? E acaba sendo rápido também ali o processo da infra. Qual foi o principal motivo para escolherem nossa VPS? Eu acredito que o painel de gerenciamento facilita bastante, né? Que é uma coisa legal. Acho que a flexibilidade que a gente tem ali de usar a VPS, né? De acordo com as nossas necessidades, ela ser adaptativa ao nosso cenário aqui. Acho que também é importante, porque isso me possibilita escalar, né, o meu produto. Né? E uma das coisas que aconteceu nessa jornada, tanto que a gente, quando eu comecei com uma VPS, hoje a gente está indo para a 8ª, 9ª VPS, acho que com vocês ali, e aí a gente vai adquirir mais 2 agora, para outro desafio que a gente tem, que é maior ainda. Se eu fosse considerar tecnicamente, eu acho que o maior benefício é o painel de gerenciamento ali, né, e você ter o controle ali de quem você está dando acesso para usar. Acho que isso é importante, a gente tem essa segurança, né, com as informações ali. E essa escalabilidade ali que a gente tem em relação de usar a VPS e adquirir outras ali dentro do próprio painel, acho que facilita bastante, né? A parte do gerenciamento financeiro também, ser dentro ali do painel também facilita muito. E os recursos que ele oferece lá, né? Para cada VPS, você tem a parte do monitoramento, você tem a parte ali de segurança, né? Então, você tem tudo isso dentro do painel de gerenciamento, facilita o uso, até para você também ter um controle mais eficiente, né? O que levar em consideração para decidir um provedor? Tem uma frase que a gente usa na qualidade que diz que o teste, né, o seu teste, ele depende muito do seu contexto, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é entender qual é o seu contexto de negócio, até para você entender quais as necessidades que você precisa. Então, acho que depende muito, assim, o que eu falaria era qual é o seu contexto, o que você precisa gerar ali para o seu negócio de valor, né? E quais os recursos que você precisa. Então, assim, hoje a gente usa a KingHost não é só pelo custo financeiro, mas é pelos benefícios que ela também gera para o meu contexto de negócio, né? Porque não adiantaria ela ser acessível financeiramente, mas se eu não puder escalar o meu negócio, né? Então, não é uma questão de ser só acessível financeiramente, eu acho que é a qualidade de todo um contexto de entrega, né? Então, acho que o conselho é, dependendo do teu contexto, procurar se esses recursos, eles atendem ao seu custo e benefício e vai gerar o valor que você espera no final, né, do negócio, né? E hoje a KingHost pra gente atende e muito bem. Tem diferença trabalhar com uma VPS nacional? Sim, acho que aí entra o custo e o benefício, né? E aí o contexto do meu negócio, né? Então, quando eu olho para o meu contexto, eu tenho 2 tipos de produtos aqui, né? Na verdade, tem mais, mas vamos separar aqui em 2 contextos, né? Eu tenho o meu programa de formação e ele é um contexto onde a gente abre para a sociedade ali, para a comunidade, um treinamento de forma gratuita. E por ser gratuito, acho que o maior desafio é conseguir escalar isso sem a questão financeira, né? E não passar isso para as pessoas que estão tendo acesso a esse recurso, né? E mesmo ele sendo gratuito, a gente mantém uma qualidade da entrega do que a gente faz que é muito alta, né? Até porque se a gente não tiver um ambiente, por exemplo, o pessoal que está lá, por exemplo, desenvolvendo não conseguiria publicar, o time de teste logo não conseguiria testar, então uma cadeia de situações que vai acontecendo. E aí, quando a gente olha para esse contexto, hoje a KingHost, ela não só me atende no quesito de me deixar tornar gratuito, porque acaba sendo acessível para mim conseguir levar isso para a comunidade, mas ele também me possibilita escalar, né? Então, hoje a gente trouxe a KingHost para dentro da nossa operação, para um contexto de negócio que era o nosso treinamento, né? Que é manter aquilo ali para a comunidade. E o fato de ser no Brasil, a gente sabe que acaba ficando mais fácil, porque o suporte é em português, fica mais fácil a comunicação para as pessoas, porque também existe um trabalho de treinamento, né, de ensinar as pessoas um outro idioma, e a gente sabe que ninguém aprende a falar um outro idioma de um dia para a noite, né, então é algo que tem que ser feito gradativamente. Então isso facilita muito essa comunicação, mas o custo também, em reais, ele também ajuda, porque a gente sabe que provedores estrangeiros são mais caros, né? E isso é um fato que a gente hoje, por exemplo, a gente está fazendo um outro produto que a gente está lançando, que é um produto da nossa área,
E a gente fez um estudo para ver se a gente coloca esse produto dentro de uma outra cloud, que a gente já tem, né? A gente já tem infra, já tem toda uma estrutura, ou se vale a pena a gente criar mais uma infra aqui dentro da KingHost para a gente publicar esse produto. E esse produto, ele não é um produto desse primeiro contexto que eu trouxe para vocês, né? Ele é um produto já de um segundo contexto, mas o que eu quero dizer é que essa possibilidade que a gente vai descobrindo ali, né, dentro da KingHost de ser escalável, isso me abre outras oportunidades, né? Então, não só abriu uma oportunidade dentro do meu contexto, o qual eu busquei vocês inicialmente, mas a gente descobre ali também umas outras possibilidades que a gente compara com provedores estrangeiros, né? A gente faz essa análise, esse estudo para ver a viabilidade, né? Até por conta do risco do negócio também, né? Mas a gente chegou à conclusão de que isso nos atende, né? Então, a gente hoje está abrindo mais, né? Lá no começo eu falei, né, que a gente ia fazer mais 2 aquisições, que é justamente para a gente poder escalar um novo produto que tem muito mais a ver com o segundo contexto de negócio do que o primeiro que a gente buscou. Então, acho que esses são os benefícios, sim, que vale a pena você colocar e testar, né? Como você avalia o suporte da KingHost? Acho que o suporte, ele facilita, né? Tem ali a parte do atendimento. Não é sempre que a gente está ali no suporte, porque é raro os momentos que a gente precisa só para coisas estratégicas mesmo, até porque eu tenho um time bem maduro também em relação, né, à nossa infra ali, e aí é mais coisas específicas que acabam sendo do gerenciamento da própria KingHost, mas todas as vezes que a gente precisou de suporte, acho que a gente foi atendido, acho que não teve nenhuma vez que a gente não teve ali um retorno ou algo que deixou de ser atendido, né? Mesmo quando a interação não era do lado de vocês, né? A gente sempre tem um suporte rápido ali. Eu acho que isso é muito importante também, né? E é um dos benefícios também de ter ali o suporte em português, de ter ali um canal onde a gente possa, né, falar, a gente gerencia os nossos chamados que são abertos ali com vocês. Então, acho que isso é muito importante também. Quais foram os resultados após a implantação do VPS? O próprio negócio em si, né? Porque o objetivo inicial, quando a gente contratou a KingHost, era porque o provedor que nós tínhamos anteriormente, ele não possibilitava escalar, né? E isso foi uma barreira para a gente, porque foi bem numa fase onde o produto em si, do treinamento, estava crescendo consideravelmente, né? Nós estávamos saindo aí de um ambiente com formação de 200 pessoas para 800 pessoas, né? E aí eu precisava escalar isso de forma rápida e a gente foi barrado nisso, né? Hoje o nosso programa de formação, a gente tem, não só atende cerca de 1.600 pessoas no processo de formação, quando a gente abre turmas, como hoje também a gente tem aí cerca de 20 squads dentro do nosso processo de formação. Cada squad tem em torno aí de 20 pessoas ali dentro desse processo, e fora os outros ambientes que a gente cria, né? Porque a gente tem os ambientes de produção, os ambientes de homologação, que simula ali, né, esse processo de desenvolvimento. Então, assim, por si só, o programa já evoluiu, né? A gente tinha uma VPS, a gente está indo para a 8ª, então, né, ela realmente, de fato, ela possibilitou que a gente crescesse, né? Mas eu acho que o mais importante, que é a possibilidade da gente crescer, né, como arquitetura, para atender as pessoas que vêm participar do nosso processo de formação, mas também a possibilidade de trazer novos produtos, né? Como eu falei, a gente começou com vocês para atender um produto específico, né? Hoje a gente está abrindo outras frentes para atender um novo produto que é estratégico para a gente como organização, e a gente está usando, né, a mesma infra da KingHost para poder atender esse novo produto. Então, se a gente conseguiu crescer expressivamente, sim, a gente cresceu bastante. Na época a gente tinha em torno de uns 1.000 alunos que passaram ali pelo nosso programa de formação. Hoje a gente já tem mais de 8.000 alunos que passaram, então, né, é bastante coisa. E qual seria um recado final sobre toda a experiência de vocês com a KingHost? Olha, eu acho que se a gente fosse falar de case, né, eu vou usar o meu próprio projeto, né? Acho que o grande desafio sempre foi tornar o treinamento, porque assim, o valor que a gente quer gerar nesse processo, ele não é um valor financeiro, ele é um valor para a comunidade. Atualmente a gente já colocou mais de 500 pessoas no mercado de trabalho. Na minha área, nós temos aí cerca de 30, só na minha área, tá? Hoje a empresa ela tem mais de 200 colaboradores, né? Mas a minha área, ela tem cerca de 32 colaboradores,
dos 32, 31 saíram do nosso programa de formação. Nós contratamos todos do nosso programa de formação, a gente tem um processo para isso, né? E como case, isso só foi possível por conta dos recursos, né? Porque o grande desafio no processo de formação é o custo que isso tem, né? Então, a King Roche, ela entrou num momento que foi crucial para a gente, de conseguir uma empresa que atendesse essa questão do custo e benefício e que permitisse eu escalar o meu produto, né? Então, a King Roche, ela me possibilitou essas duas coisas, né? Ela permitiu que eu mantivesse o programa de forma gratuita, né, para a comunidade. Hoje a gente tem aí mais de 500 pessoas que fizeram a transição através desse programa. A gente já contratou mais que 10% da nossa operação, e isso é importante para a gente porque o valor que a gente gera para a comunidade, ele é muito grande, né? E não só para a comunidade, mas também para as empresas, porque a gente leva ali uma mão de obra mais qualificada, que a gente sabe que é o grande desafio de encontrar profissionais qualificados, e esse é um dos desafios do nosso programa de formação, que é qualificar essas pessoas, né? Então, parte vai para o mercado de trabalho, alguns nós contratamos para a nossa operação interna, e ele tem muito a ver com a escalabilidade, que a King Roche permitiu que eu pudesse escalar, mas também o custo e benefício, né? E quando a gente fala custo e benefício, não quer dizer que a qualidade ela é mais baixa, né? Pelo contrário, a gente tem provedores muito bons aqui, a King Roche é um desses provedores e que fornece isso, né, de igual para igual com provedores externos aí que a gente tem. Tanto que, né, como resultado disso, hoje a gente está trazendo de um produto externo, né, de um provedor externo, um produto que é extremamente estratégico para a nossa organização, para publicar ele dentro da King Roche, porque a gente entende que se eu fizer ali dentro, eu consigo escalar e eu tenho a mesma qualidade que eu teria num provedor externo. Estou falando de propriedade de um recurso que eu uso há 5 anos, né? E estou escalando ele através dessa parceria. Quer conhecer na prática nossos produtos? Acesse king.roche e descubra as melhores soluções para sua presença digital.